Seção 3 de A Margem da História, de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 1. Terra sem História. Capítulo 3. Um clima caluniado. Na definição climática das circunscrições territoriais criadas pelo Tratado de Petrópolis, tem-se incluído sempre um elemento curiosíssimo, ante o qual o psicólogo mais rombo suplanta a competência do professor Hahn ou qualquer outro mestre em cousas meteorológicas: o desfalecimento moral dos que para lá seguem e levam desde o dia da partida a preocupação absorvente da volta no mais breve prazo possível. Cria-se uma nova sorte de exilados, o exilado que pede o exílio, lutando por vezes para o conseguir, repelindo outros concorrentes, ao mesmo passo que vai adensando na fantasia alarmada as mais lutuosas imagens no prefigurar o paraíso tenebroso que o atrai. Parte e leva no próprio estado emotivo a receptividade a todas as moléstias. Atravessa 15 dias infindáveis a contornear a nossa costa. Entra no Amazonas. Reanima-se um momento ante a fisionomia singular da terra. Mas para logo acabrunha-o a imensidade deprimida, onde o olhar lhe morre no próprio quadro que contempla, certo enorme, mas em branco e reduzido às molduras indecisas das margens afastadas. Sobe o grande rio, e vão-se-lhes os dias inúteis ante a imobilidade estranha das paisagens de uma só cor, de uma só altura e de um só modelo, com a sensação angustiosa de uma parada na vida, atônicas todas as impressões, extinta a ideia do tempo que a sucessão das aparências exteriores uniformes não revela, e retraída a alma numa nostalgia que não é apenas a saudade da terra nativa, mas da terra, das formas naturais tradicionalmente vinculadas às nossas contemplações, que ali se não vêem ou se não destacam na uniformidade das planuras. Entra por um dos grandes tributários, o Juruá ou o Purus, atinge ao seu objetivo remoto, e todos os desalentos se lhe agravam. A terra é naturalmente desgraciosa e triste porque é nova. Está em ser. Faltam-lhe a vestimenta de matas, os recortes artísticos do trabalho. Há paisagens cultas que vemos por vezes subjetivamente como um reflexo subconsciente de velhas contemplações ancestrais. Os cerros ondulantes, os vales, os litorais que se recortam de angras e os próprios desertos recrestados afeiçoam-se nos às vistas por maneira a admitirmos um modo qualquer de reminiscência atávica. Vendo-os pela primeira vez, temos o encanto de equipararmos o que imaginamos com o que se nos antolha, numa exteriorização tangível de contornos anteriormente idealizados. Ali não. Desaparecem as formas topográficas mais associadas à existência humana. Há alguma cousa extraterrestre naquela natureza anfíbia, misto de águas e de terras, que se oculta completamente nivelada na sua própria grandeza. E sente-se bem que ela permaneceria para sempre impenetrável se não se descatranhassem preciosos produtos adquiridos de pronto, sem a constância e a continuidade das culturas. As gentes que a povoam talham-se-lhe pela braveza. Não a cultivam aformoseando-a, domam-na. O cearense, o paraibano, os sertanejos nortistas em geral, ali estacionam, cumprindo, sem o saberem, uma das maiores empresas destes tempos. Estão amansando o deserto. E as suas almas simples, a um tempo ingênuas e heróicas, disciplinadas pelos reveses, garantem-lhes mais que os organismos robustos o triunfo na campanha formidável.
o recém-vindo do sul, chega em pleno desdobrar-se daquela azáfama tumultuária e de ordinário sucumbe. Assombram no do mesmo lance a face desconhecida da paisagem e o quadro daquela sociedade de caboclos titânicos que ali estão construindo um território. Sente-se deslocado no espaço e no tempo, não já fora da pátria, senão arredio da cultura humana, extraviado num recanto da floresta e num desvão obscurecido da história. Não resiste, concentra todos os alentos que lhe restam para o só efeito de permanecer algum tempo inútil e inerte no posto que lhe marcaram, mal desempenhando os mais simples deveres, indo-se-lhe os olhos em todos os vapores que descem e o espírito ausente nos lares afastados longo tempo em um exaustivo agitar de apreensões e conjeturas, até que o sacuda inesperadamente, em pleno dia canicular, um súbito estremeção de frio, delatando-lhe a vinda salvadora e por vezes reconditamente anelada da febre. E é uma surpresa gratíssima. A vida desperta-se-lhe de golpe naquela cotovelada da morte que passou por perto. O impaludismo significa-lhe, antes de tudo, a carta de alforria de um atestado médico. É a volta sem temores, a fuga justificável, a deserção que se legaliza e o medo sobredoirado de heroísmo, desafiando o espanto dos que lhe ouvem o romance alarmante das moléstias que devastam a paragem maldita. Porque é preciso conestar o recuo. Então, cada igarapé sem nome é um ganges pestilento e lúgubre, e os igapós ou os lagos espalmam-se nas várzeas empantanadas como lagunas pontinas incontáveis. Traça-se um quadro nosológico arrepiador e trágico, num imaginoso fabular de agruras, e dia a dia a natureza caluniada pelo homem vai aparecendo naquelas bandas ante as imaginações iludidas, como se lá se demarcasse a paragem clássica da miséria e da morte. O exagero é palmar. O Acre, ou em geral as planuras amazônicas cindidas a meio pelo longo sulco do purus, tem talvez a letalidade vulgaríssima em todos os lugares recém-abertos ao povoamento, mas consideravelmente reduzida. Demonstra no-lo um ligeiro confronto. As escolas de medicina colonial da Inglaterra e da França revelam nos pelos simples títulos os resguardos com que se rodeia sempre o transplante dos povos para os novos habitats. Há esta linha de nobreza no moderno imperialismo expansionista, capaz de absolver-lhe os máximos atentados. Os seus brilhantes generais transmudam-se em batedores anônimos dos médicos e dos engenheiros. As maiores batalhas fazem-se-lhe simples reconhecimento da campanha ulterior contra o clima, e o domínio das raças incompetentes é o começo da redenção dos territórios num giro magnífico que do Tonquim à Índia, ao Egito, à Tunísia, ao Sudão, à ilha de Cuba e às Filipinas, vai generalizando em todos os meridianos a empresa maravilhosa do saneamento da terra. Da terra e do homem. A tarefa é dúplice. Aos conquistadores tranquilos não lhes basta o perquirir as causas meteorológicas ou telúricas das moléstias imanentes aos trechos recém-conquistados, na escala indefinida que vai das anemias estivais às febres polimorfas. Resta-lhes o encargo maior de justapor os novos organismos aos novos meios, corrigindo-lhes os temperamentos, destruindo-lhes velhos hábitos incompatíveis ou criando-lhes outros, até se construir, por um processo a um tempo compensador e estimulante, o indivíduo inteiramente aclimado, tão outro por vezes nos seus caracteres físicos e psíquicos, que é verdadeiramente um indígena
transfigurado pela higiene. Para isto, o colono ou o imigrante torna-se em toda parte um pupilo do Estado. Todos os seus atos, desde o dia da partida, prefixo nas estações mais convenientes, aos últimos pormenores de alimentação ou de vestir, predeterminam-se em regulamentos rigorosos. Dentro dos lineamentos largos, das características fundamentais do clima quente para onde ele se desloca, urde-se a trama de uma higiene individual, onde se prevêem todas as necessidades, todos os acidentes e até os perigos da instabilidade orgânica inevitável à fase fisiológica da adaptação a um meio cósmico cujo influxo deprimente sobre o europeu vai da musculatura que se desfibra à própria fortaleza de espírito que se deprime. Assim, as medidas profiláticas, que começam inspirando-se no estudo dos fatores físicos, acabam, não raro, prolongando-se em belíssimo código de moral demonstrada. De permeio com os preceitos vulgares para o reagir contra a temperatura alta e a umidade excessiva que lhe abatem a tensão arterial e a atividade, lhe trancam as válvulas de segurança dos poros e lhe fatigam o coração e os nervos, criando-lhe, ao cabo, a iminência mórbida para os males que se desdobram do impaludismo que lhe solapa a vida às dermatoses que lhe devastam a pele, despontam, mais eficazes e decisivos, os que o aparelham para reagir aos desânimos, à melancolia da existência monótona e primitiva, às amarguras crescentes da saudade, à irritabilidade provinda dos ares intensamente eletrizados e refulgentes, ao isolamento e, sobretudo, ao quebrantar-se da vontade numa decadência espiritual subitânea e profunda que se afigura à moléstia única de tais paragens, de onde as demais se derivam como exclusivos sintomas. Abra-se qualquer regulamento de higiene colonial. Ressaltam, à mais breve leitura, os esforços incomparáveis das modernas missões e o seu apostolado complexo, que, ao revés das antigas, não visam arrebatar para a civilização a barbárie transfigurada, senão transplantar integralmente a própria civilização para o seio adverso e rude dos territórios bárbaros. Nas suas páginas, o que por vezes nos maravilha mais do que os prodígios da previdência e do saber, desenvolvidos para afeiçoar o forasteiro ao meio, é o curso sobremaneira lento, senão o malogro, dos mais pertinazes esforços. A França, na Indochina, de clima quase temperado, despendeu 15 anos de trabalhos contínuos para que sobrestivesse a mortalidade e, obedecendo aos pareceres dos seus melhores cientistas, renunciou, depois de longas tentativas, ao povoamento sistemático da África Equatorial. O mesmo sucede no geral das colônias inglesas, alemãs ou belgas. Baste-nos notar que a estadia regulamentar dos seus agentes oficiais tem o período máximo de 3 anos. A volta aos lares nativos é uma medida de segurança indispensável a restaurar-lhes os organismos combalidos. Deste modo, a despeito de tão grandes sacrifícios e dispêndios e dos prodígios de engenharia sanitária que transformam a rudeza topográfica dos lugares novos, formando-se uma verdadeira geografia artística, o que neles se forma, por fim, são umas sociedades precárias de perpétuos convalescentes jungidos a dietas inflexíveis e vivendo através das fórmulas inaturáveis dos receituários complexos. Ora, comparando-se estas colonizações adstritas às cláusulas de rigorosos estatutos e de efeitos tão escassos, com o povoamento tumultuário, com a colonização à gandaia do Acre, de resultados surpreendentes, certo não se faz mister registrar um só elemento para o asserto de que o regime da região malsinada não é apenas sobradamente superior ao da maioria dos trechos recém-abertos à expansão colonizadora, senão também
ao da grande maioria dos países normalmente habitados. De fato, à parte o favorável deslocamento paralelo ao equador, demandando as mesmas latitudes, não se conhece na história exemplo mais golpeante de emigração tão anárquica, tão precipitada e tão violadora dos mais vulgares preceitos de aclimatamento, quanto o da que desde até hoje atirou em sucessivas levas as populações sertanejas do território entre a paraíba e o ceará para aquele recanto da amazônia. Acompanhando-a mesmo de relance, põe-se de manifesto que lhe faltou desde o princípio não só a marcha lenta e progressiva das migrações seguras, como os mais ordinários resguardos administrativos. O povoamento do Acre é um caso histórico inteiramente fortuito, fora da diretriz do nosso progresso. Tem um reverso tormentoso que ninguém ignora: as secas periódicas dos nossos sertões do nordeste, ocasionando o êxodo em massa das multidões flageladas. Não o determinou uma crise de crescimento ou excesso de vida desbordante capaz de reanimar outras paragens, dilatando-se em itinerários que são o diagrama visível da marcha triunfante das raças, mas a escassez da vida e a derrota completa ante as calamidades naturais. As suas linhas baralham-se nos traçados revoltos de uma fuga. Agravou-o sempre uma seleção natural invertida. Todos os fracos, todos os inúteis, todos os doentes e todos os sacrificados expedidos a esmo como o rebotalho das gentes para o deserto. Quando as grandes secas de 1879 e 1880, 1889 e 1890, 1900 e 1901 flamejavam sobre os sertões adustos e as cidades do litoral se enchiam em poucas semanas de uma população adventícia de famintos assombrosos, devorados das febres e das bexigas, a preocupação exclusiva dos poderes públicos consistia no libertá-las quanto antes daquelas invasões de bárbaros moribundos que infestavam o Brasil. Abarrotavam-se às carreiras os vapores com aqueles fardos agitantes consignados à morte. Mandavam-nos para a Amazônia, vastíssima, despovoada, quase ignota, o que equivalia a expatriá los dentro da própria pátria. A multidão martirizada, perdidos todos os direitos, rotos os laços da família que se fracionava no tumulto dos embarques acelerados, partia para aquelas bandas levando uma carta de prego para o desconhecido e ia com os seus famintos, os seus febrentos e os seus variulosos em condições de malignar e corromper as localidades mais salubres do mundo. Mas, feita a tarefa expurgatória, não se curava mais dela. Cessava a intervenção governamental. Nunca, até os nossos dias, a acompanhou um só agente oficial ou um médico. Os banidos levavam a missão dolorosíssima e única de desaparecerem. E não desapareceram. Ao contrário, em menos de 30 anos, o estado, que era uma vaga expressão geográfica, um deserto empantanado a estirar-se sem lindes para sudoeste, definiu-se de chofre, avantajando-se aos primeiros pontos do nosso desenvolvimento econômico. A sua capital, uma cidade de 10 anos sobre uma tapera de 2 séculos, transformou-se na metrópole da maior navegação fluvial da América do Sul, e naquele extremo sudoeste amazônico, quase misterioso, onde um homem admirável, William Chandless, penetrara 3.200 quilômetros sem lhe encontrar o fim, 100.000 sertanejos ou 100.000 ressuscitados apareciam inesperadamente e repatriavam-se de um modo original e heróico, dilatando a pátria até aos terrenos novos que tinham desvendado. Abram-se os últimos relatórios das prefeituras do Acre. Nas suas páginas maravilhosas, mais do que as transformações sem par que ali se verificam, o absoluto abandono e o completo relaxo
em que ainda se efetua o seu povoamento. Hoje, como há 30 anos, mesmo fora das aperturas e dos tumultos das secas, os imigrantes avançam sem o mínimo resguardo ou assistência oficial. No entanto, as populações transplantadas se fixam, vinculadas ao solo. O progresso demográfico é surpreendente. E das cabeceiras do Juruá à confluência do Abunã, alonga-se, cada vez mais procurada, a terra da promissão do norte do Brasil. O paralelo é expressivo. Não se compreende a reputação de insalubridade de um tal clima. Evidentemente, o que se realizou e se realiza ainda, embora em menor escala, no Acre, foi a seleção telúrica de que nos fala Kirchhoff, uma sorte de magistratura natural ou revista severa exercida pela natureza nos indivíduos que a procuram, para só conceder o direito de existência aos que se lhe afeiçoam. Mas o processo é geral. Em todas as latitudes foi sempre gravíssima nos seus primórdios a afinidade eletiva entre a terra e o homem. Salvam-se os que melhor balanceiam os fatores do clima e os atributos pessoais. O aclimado surge de um binário de forças físicas e morais que vão, de um lado, dos elementos mais sensíveis, térmicos ou higrométricos ou barométricos, às mais subjetivas impressões oriundas dos aspectos da paisagem, e de outro, da resistência vital da célula ou de tônus muscular às energias mais complexas e refinadas do caráter. Durante os primeiros tempos, antes que a transmissão hereditária das qualidades de resistência adquiridas garanta a integridade individual com a própria adaptação da raça, a letalidade inevitável e até necessária apenas denuncia os efeitos de um processo seletivo. Toda a aclimação é, desse modo, um plebiscito permanente em que o estrangeiro se elege para a vida. Nos trópicos, é natural que o escrutínio biológico tenha um caráter gravíssimo. Não há fraudes que lhe minorem as exigências. Caem-lhe sob o exame incorruptível, por igual, o tuberculoso inapto à maior atividade respiratória nos ares adurentes, pobres de oxigênio, e o lascivo desmandado. O cardíaco sucumbido pela queda da tensão arterial, e o alcoólico, candidato contumaz a todas as endemias. O linfático, colhido de pronto pela anemia, e o glutão. O notívago desfibrado nas vigílias, ou o indolente estagnado nas sestas enervantes. E o colérico, o neurastênico, de nervos a vibrarem nos ares eletrizados, descompassadamente, sob o influxo misterioso dos firmamentos deslumbrantes, até aos paroxismos da demência tropical que o fulmina, de pancada, como uma espécie de insolação de espírito. A cada deslize fisiológico ou moral antepõe-se o corretivo da reação física. E chama-se insalubridade o que é um apuramento, a eliminação generalizada dos incompetentes. Ao cabo, verifica-se algumas vezes que não é o clima que é mau, é o homem. Foi o que sucedeu em grande parte no Acre. As turmas povoadoras que para lá seguiram, sem o exame prévio dos que as formavam e nas mais deploráveis condições de transporte, deparavam, além de tudo isto, com um estado social que ainda mais lhes engravecia a instabilidade e a fraqueza. Aguardava-as, e ainda as aguarda, bem que numa escala menor, a mais imperfeita organização do trabalho que ainda engenhou o egoísmo humano. Repitamos, o sertanejo emigrante realiza, ali, uma anomalia sobre a qual nunca é demasiado insistir. É o homem que trabalha para escravizar-se. Enquanto o colono italiano se desloca de Gênova à mais remota fazenda de São Paulo, paternalmente assistido pelos nossos poderes públicos, o cearense efetua, à sua custa e de todo em todo desamparado, uma viagem mais difícil, em que os adiantamentos feitos pelos contratadores insaciáveis, inçados de parcelas fantásticas e de preços inauditos, o transformam, as mais das vezes,
em devedor para sempre insolvente. A sua atividade, desde o primeiro golpe de machadinha, constringe-se para logo num círculo vicioso inaturável, o debater-se exaustivo para saldar uma dívida que se avoluma ameaçadoramente, acompanhando-lhe os esforços e as fadigas para saldá-la. E vê-se completamente só na faina dolorosa. A exploração da seringa, neste ponto pior que a do caucho, impõe o isolamento. Há um laivo siberiano naquele trabalho. Dostoiévski sombrearia as suas páginas mais lúgubres com esta tortura, a do homem constrangido a calcar durante a vida inteira a mesma estrada, de que ele é o único transeunte, trilha obscurecida, estreitíssima e circulante, que o leva, intermitentemente e desesperadamente, ao mesmo ponto de partida. Nesta empresa de Sísifo, a rolar, em vez de um bloco, o seu próprio corpo, partindo, chegando e partindo, nas voltas constritoras de um círculo demoníaco, no seu eterno giro de encarcerado numa prisão sem muros, agravada por um ofício rudimentar que ele aprende em uma hora para exercê-lo toda a vida, automaticamente, por simples movimentos reflexos, se não o enrija uma sólida estrutura moral, vão-se-lhe, com a inteligência atrofiada, todas as esperanças e as ilusões ingênuas e a tonificante alacridade que o arrebataram àquele lance, aventura, em busca da fortuna. Paralelamente, a decadência orgânica. A alimentação, que é a base mais firme da higiene tropical, não lhe fornece, durante largos anos, a mais rudimentar cultura. Constitui-se, ao revés de todos os preceitos, adstrita aos fornecimentos escassos de todas as conservas suspeitas e nocivas, com o derivativo aleatório das caçadas. Sobre tudo isto, o abandono. O seringueiro é, obrigatoriamente, profissionalmente, um solitário. Mesmo no Acre propriamente dito, onde a densidade maior das árvores de borracha permite a abertura de 16 estradas numa légua quadrada, toda esta área, capaz de sustentar, de acordo com a unidade agrícola corrente, 50 famílias de pequenos lavradores, requer a atividade de 8 homens apenas, que lá se espalham e raramente se vêem. Calcule-se um seringal médio de 200 estradas, tem cerca de 15 léguas quadradas, e este latifúndio, que se povoaria à larga com 3.000 habitantes ativos, comporta apenas a população invisível de 100 trabalhadores, exageradamente dispersos. É a conservação sistemática do deserto e a prisão celular do homem na amplitude desafogada da terra. Ante estes lineamentos de um quadro social tão anômalo, não é apenas opinável a letalidade do Acre. O que ressalta, irreprimível, é o conceito de uma salubridade capaz de garantir tantas existências submetidas a tão imperfeito regime. Acredita-se até que as características tropicais meramente teóricas se reduzem aos paralelos de baixas latitudes de 8º a 11º, que interferem a região. E aquilatando-se a influência moderadora, sem dúvida, exercida pela estupenda massa de florestas que a circulam e a invadem, chega-se a concluir que ulteriores observações meteorológicas, mal iniciadas agora, talvez lhe apaguem nos mapas o isotermo de 25 graus que a esmo lhe traçaram. Porque, a despeito do incorreto e do vicioso do povoamento e da vida, a sociedade recém-chegada aclima-se e progride. Ao mais incurioso viajante que perlustre o purus, não escapa a transformação lenta e contínua. O primitivo explorador vai, afinal, ajustando-se ao solo sobre o qual pisou durante tanto tempo indiferente. As suas barracas desafogam-se nas derrubadas, e já nas praias que as vazantes desvendam, já nos firmes a cavaleiro das cheias,
se delineiam as primeiras áreas de cultura. Os tristonhos barracões cobertos de folhas de ubuçu transmutam se em vivendas regulares ou amplos sobrados de pedra e cal. Sebastopol, Canacori, São Luís de Cassianã, Itatuba, Realeza e dezenas de outros sítios do baixo purus, Liberdade e Concórdia nos mais longínquos trechos, com as suas casas numerosas que se arruam às vezes ao lado de pequenas igrejas, ampliam-se em verdadeiras vilas. São a imagem material do domínio e da posse definitiva. A evolução é, desse modo, tangível. Delatam-se até os nomes originais, extravagantes alguns, mas eloquentes todos, das primitivas e das recentes fundações. Na terra sem história, os primeiros fatos escrevem-se, esparsos e desunidos, nas denominações dos sítios. De um lado está a fase inicial e tormentosa da adaptação, evocando tristezas, martírios, até gritos de desalento ou de socorro. E o viajante lê nas grandes tabuletas suspensas às paredes das casas de chapa para o rio: valha-nos Deus, saudade, São João da Miséria, escondido, inferno. De outro, um forte renascimento de esperanças e a jovialidade desbordante das gentes redimidas: bom princípio, novo encanto, triunfo, quero ver, liberdade, concórdia, paraíso. À medida que se sobe o rio, a renascença se acentua. Passada a confluência do Acre, vai-se, em vários trechos, entre as estâncias que se defrontam ou se ligam às margens, como se percorresse cultíssima paragem há muito descoberta. Nada mais do tosco e do brutesco dos primitivos abarrancamentos. Em Catiana, em Macapá, como nas demais a montante, até a última, Sobral, com a minúscula plantação de cafeeiros que lhe bastam ao consumo, nota-se em tudo, da pequena cultura que se generaliza aos pomares bem cuidados, o esforço carinhoso do povoador que aformoseia a terra para não mais a abandonar. E os homens são admiráveis. Vimo-los de perto, conversamo-los, guardamo-lhes os nomes e os apelidos bizarros, do opulento caboclo real da cachoeira ao gárrulo caináguas das cercanias de chandless, do velho João Amarelo que fundou Cataí e leva ainda, sem titubear, pelos torcicolos das estradas os seus 70 anos trabalhados, ao destemeroso Antônio Dourado, da Terra Alta, impecável atirador de rifle, cujos lances de ousadia nas arrancadas de 1903 com os caucheiros são uma página vibrante de bravura. Considerando-os, ou revendo-lhes a integridade orgânica a ressaltar-lhes das musculaturas inteiriças, ou a beleza moral das almas varonis que derrotaram o deserto, e recordando as circunstâncias lastimáveis que os rodearam nos primeiros dias do povoamento, ou ainda os rodeiam porventura minoradas, não se lhes explicam as exigências vigorosas sob regime climatológico tão maligno e bruto como o que se fantasiou no Acre. Não vinga ademais o argumento de que o sertanejo nortista, ou mais incisivamente o jagunço dotado da abstinência pastoral e guerreira do árabe, se tenha apercebido para o novo habitat sob a disciplina inexorável das secas, além de haver se deslocado seguindo mais ou menos os paralelos do torrão nativo. O purus e o juruá abriram-se há muito à entrada dos mais díspares forasteiros, do sírio que chega de Beirute e vai pouco a pouco suplantando o português no comércio do regatão, ao italiano aventuroso e artista que lhes bate às margens longos meses com a sua máquina fotográfica a colecionar os mais típicos rostos de silvícolas e aspectos bravios de paisagens, ao saxônio fleumático trocando as suas brumas pelos esplendores dos ares equatoriais. E na grande maioria lá vivem todos, agitam-se, prosperam-se e acabam longevos. Registre-se este caso. Em 1872, Barrington Row e Lidstone
percorreram o baixo purus até o Itanaã, embarcados na lancha guajará sob o comando do capitão Hefner, a German both English and Portuguese in addition, consoante explicam os dois viajantes no interessante livro que escreveram. Há 35 anos. E o capitão Hefner lá está, eterno comandante de lancha, a mourejar sem descanso sobre aquelas águas malditas, onde fervilham os piuns sugadores, os carapanãs emissários das febres, e se espalmam, derivando à feição da correnteza insensível, os mururés boiantes, de flores violáceas, recordando as grinaldas tristonhas dos enterros. Mas não aguarentaram o germano. Vimo-lo em fins de 1904, na confluência do Acre. É um velho vivaz e prestadio, diligente e ativo, de rosto aberto e rosado, emoldurado de cabelos inteiramente brancos. Se aparecesse em Berlim, mal lhe descobririam na pele, de leve amorenada, o sombrio estigma dos trópicos. Multiplicam-se os casos deste teor, acordes todos na extinção de uma lenda. Resta, talvez, à teimosia no propagá-la, um derradeiro argumento. Aqueles caboclos rijos e esse saxônio excepcional não são efeitos do meio. Surgem a despeito do meio. Triunfam num final de luta em que sucumbiram, em maior número, os que se não aparelhavam dos mesmos requisitos de robustez, energia e abstinência. Neste caso, atiremos de lado, de uma vez, um estéril sentimentalismo e reconheçamos naquele clima uma função superior. Ante as circunstâncias nocivas que originaram e impulsionaram o povoamento do Acre, largos anos aberto à intrusão de todas as moléstias e de todos os vícios, favorecidos pela indiferença dos poderes públicos, ele exercitou uma fiscalização incorruptível, libertando aquele território de calamidades e desmandos, que seriam, além de toda a proporção, muito maiores do que os que ainda hoje lá se observam. Policiou, saneou, moralizou, elegeu e elege para a vida os mais dignos, eliminou e elimina os incapazes, pela fuga ou pela morte. E é certo, um clima admirável, o que prepara as paragens novas para os fortes, para os perseverantes e para os bons. Fim da seção 3. Seção 4, de A Margem da História, de Euclides da Cunha. Parte 1. Terra sem História. Capítulo 4. Os Caucheiros. Aquém da margem direita do Ucaiali e das terras onduladas, onde se formam os manadeiros do Javari, do Juruá e do Purus, apareceu, há cerca de 50 anos, uma sociedade nova. Formara-se obscuramente. Perdida longo tempo no afogado das selvas, apenas a conheciam raros comerciantes do Pará, onde, desde 1862, começaram a chegar, provindas daqueles pontos remotos, as pranchas pardo-escuras de uma outra goma elástica concorrente com a seringa às exigências da indústria. Era o caucho, e caucheiros apelidaram-se para logo os aventurosos sertanistas que batiam atrevidamente aqueles rincões ignorados. Vinham do ocidente, transpondo os Andes e suportando todos os climas da terra, dos litorais adustos do Pacífico às punas enregeladas das cordilheiras. Entre eles e o torrão nativo ficavam duas muralhas altas de 6.000 metros e um longo valo escancelado em abismos. Adiante, os plainos amazônicos, um estiramento de centenas de milhares para nordeste, a perder-se, indefinido, na prolongação atlântica, sem a juga de um cerro balizando a imensidade. Nunca se armou tão imponente cenário a tão pequeninos atores. É natural que os sertanistas pervagassem largos anos,
esparsos, diminutivos, invisíveis, tateantes no perpétuo crepúsculo daquelas matas longínquas onde mais sérias que o desmedido das distâncias e os bravios da espessura, outras dificuldades lhes renteavam ou perturbavam os passos vacilantes. Realmente, toda a zona em que se traça, ainda pontuada, a linha limítrofe brasílio-peruana e irradiam para os quadrantes os formadores do purus e do juruá, as vertentes mais setentrionais do urubamba e os últimos esgalhos do madre de dios, figurava entre as mais desconhecidas da América, menos em virtude de suas condições físicas excepcionais, vencidas em por F. Castelnau, que pelo renome temeroso das tribos que a povoavam e se tornaram, sob o nome genérico de chunchos, o máximo pavor dos mais destemerosos pioneiros. Não há nomeá-las todas. Quem sobe o purus, contemplando de longe em longe até às cercanias da cachoeira os pamaris rarescentes, mal recordando os antigos donos daquelas várzeas, e dali para montante os ipurinãs inofensivos, ou, a partir do iaco, os tucurinas que já nascem velhos, tanto se lhes reflete na compleição tolhiça a decrepitude da raça, tem a maior das surpresas ao deparar, nas cabeceiras do rio, com os silvícolas singulares que as animam. Discordes nos hábitos e na procedência, lá se comprimem, em ajuntamento forçado, os amauacas mansos que se agregam aos puestos dos extratores do caucho, os coronauas indomáveis, senhores das cabeceiras do curanja, os piros acobreados, de rebrilhantes dentes tintos de rena escura que lhes dão aos rostos, quando sorriem, indefiníveis taços de ameaças sombrias, os barbudos cachilos, afeitos ao extermínio em correrias de 200 anos sobre os destroços das missões do paxiteá, os conibos de crânios deformados e bustos espantadamente listrados de vermelho e azul, os setebos, cipibos e iurumauas, os mascos corpulentos do mano, evocando no desconforme da estrutura os gigantes fabulados pelos primeiros cartógrafos da Amazônia. E sobre todos, suplantando-os na fama e no valor, os campas aguerridos do urubamba. A variedade das cabildas em área tão reduzida trai a pressão estranha que as constringe. O ajuntamento é forçado. Elas estão, evidentemente, nos últimos redutos para onde refluíram no desfecho de uma campanha secular que vem do apostolado das Maynas às expedições modernas e cujos episódios culminantes se perderam para a história. O narrador destes dias chega no final de um drama e contempla, surpreendido, o seu último quadro prestes a cerrar-se. A civilização, barbaramente armada de rifles fulminantes, assedia completamente ali a barbaria encontrada. Os peruanos pelo ocidente e pelo sul, os brasileiros em todo o quadrante de nordeste, no de sudeste, trancando o vale do Madre de Dios, os bolivianos. E os caucheiros aparecem como os mais avantajados batedores da sinistra catequese a ferro e fogo, que vai exterminando naqueles sertões remotíssimos os mais interessantes aborígenes sul-americanos. Esta missão histórica advém-lhes da fragilidade de uma árvore. O caucheiro é forçadamente um nômade votado ao combate, à destruição e a uma vida errante ou tumultuária, porque a castilô elástica que lhe fornece a borracha apetecida não permite, como as héveas brasileiras, uma exploração estável pelo renovar periodicamente o suco vital que lhe retiram. É excepcionalmente sensível. Desde que a golpeiem, morre ou definha durante largo tempo, inútil. Assim, o extrator derruba de uma vez para aproveitá-la toda.
atora a depois de metro em metro, desde as sapopembas aos últimos galhos das frondes, e abrindo no chão, ao longo do madeiro derrubado, rasas cavidades retangulares correspondentes às seções dos toros, delas retira, ao fim de uma semana, as plântias valiosas, enquanto os restos, aderidos à casca nos rebordos dos cortes ou esparsos a esmo pelo solo, constituem, reunidos, o cernambi de qualidade inferior. O processo, como se vê, é rudimentar e rápido. Esgota-se em pouco tempo o cauchal mais exuberante, e como as castiloas não se distribuem regularmente pelas matas, viçando em grupos por vezes bastante separados, os exploradores deslocam-se a outros rumos, reeditando, quase sem variantes, todas as peripécias daquela vida aleatória de caçadores de árvores. Deste modo, o nomadismo impõe-se-lhes. É-lhes condição inviolável de êxito. Afundam temerariamente no deserto. Insulam-se em sucessivos sítios e não revêem nunca os caminhos percorridos. Condenados ao desconhecido, afeiçoam-se às paragens ínvias e inteiramente novas. Alcançam-nas, abandonam-nas. Prosseguem e não se restribam nas posições às vezes arduamente conquistadas. Atingindo qualquer trecho onde os pés de caucho se descubram, levantam à beira de uma quebra o primeiro tambo de paxiúba e atiram-se à tarefa agitadíssima. Os seus primeiros instrumentos de trabalho são a carabina Winchester, rifle curto, adrede disposto aos encontros no traçado das ramarias, o machete cortante que lhes destrama os cipoais e a bússola portátil, norteando-os no embaralhado das veredas. Tomam-nos e lançam-se a uma revista cautelosa das cercanias. Vão em busca do selvagem que devem combater e exterminar ou escravizar, para que do mesmo lance tenham toda a segurança no novo posto de trabalhos e braços que lhos impulsionem. São bem poucos, às vezes, os que se abalançam a esta preliminar obrigatória e temerária. Meia dúzia de homens, dispersando-se e mergulhando silenciosamente na espessura. E lá se vão, perquirindo e sondando todos os recessos, batendo palmo a palmo todos os recantos suspeitos, anotando de cor, num exaustivo levantamento topográfico, de memória, os mais variados acidentes, ao mesmo passo que com os olhos e ouvidos armados aos mais fugitivos aspectos e aos mais vagos rumores dos ares murmurantes da floresta, vão premunindo-se dos resguardos e ardilezas que se exigem naquele assombroso duelo sevilhano com o deserto. Alguns não tornam mais. Outros volvem indenes aos pousos, depois da perquirição inútil. Algum, porém, ao cabo da pesquisa fatigante, lobriga ao longe, meio indistintas nas folhagens, as primeiras cabanas de selvagem. Mal refreia um grito de triunfo e não volve logo a comunicar aos companheiros o achado. Refina sua astúcia extraordinária, cose-se com o chão e de rastros, fareando el peligro, aproxima-se quanto pode do inimigo descuidado. Há realmente neste lance um traço comovente de heroísmo. O homem, perdido na solidão absoluta, vai procurar o bárbaro, levando a escolta única das 18 balas de seu rifle carregado. É um rastejamento longo, tortuoso e lento, em que ele aproveita todos os acidentes, encobrindo-se por detrás dos troncos ou entaliscando-se nos ângulos das sapopembas, deslizando sem ruído sobre as camadas das ramas decompostas, ou insinuando-se entre as hastes unidas das helicônias de largas folhas protetoras, até que possa, no termo da investida surda e angustiosa, contemplar e ouvir de perto, quase à orla do terreiro claro, os adversários inexpertos e inscientes do civilizado sinistro que os espia e os conta e lhes observa as maneiras e lhes avalia os recursos. E volta depois do exame minucioso,
levando aos companheiros que o aguardam todos os informes necessários à conquista. Conquista é o termo predileto, usado por uma espécie de reminiscência atávica das antiquíssimas algaras dos condutícios de Pizarro, mas não a efetuam pelas armas sem esgotarem os efeitos da diplomacia rudimentar dos presentes mais apetecidos do selvagem. A um ouvimos certa vez o processo seguido: se los atrae al ambo por medio de regalos, ropa, rifles, machetes, etc., y sin hacerlos trabajar, se les deja que vayan a tolderío a decir a sus compañeros L como son tratados por los caucheros, que no los obligan a trabajar, sino que les aconsejar que trabajen un poco y a voluntad para pagar aquilo que les dieron. Estes meios pacíficos, porém, são em geral falíveis. A regra é a caçada impiedosa, a bala. É o lado heróico da empresa. Um grupo inapreciável arrojando-se à montaria de uma multidão. Não se lhe pormenorizam os episódios. Subordina-se a uma tática invariável, a máxima rapidez do tiro e a máxima temeridade. São garantias certas do triunfo. É incalculável o número de minúsculas batalhas travadas naqueles sertões onde reduzidos grupos bem armados suplantam tribos inteiras, sacrificadas a um tempo pelas suas armas grosseiras e pela afoiteza no arremeterem com as descargas rolantes das carabinas. Citemos um exemplo único. Quando Carlos Fiscarral chegou em 1892 às cabeceiras do Madre de Dios, vindo do Ucayali pelo varadouro aberto no istmo que lhe conserva o nome, procurou captar do melhor modo os mashcos indomáveis que as senhoreavam. Trazia entre os piros que conquistara um intérprete inteligente e leal. Conseguiu sem dificuldades ver e conversar o curaca selvagem. A conferência foi rápida e curiosíssima. O notável explorador, depois de apresentar ao infiel os recursos que trazia e o seu pequeno exército, onde se misturavam as fisionomias díspares das tribos que subjugara, tentou demonstrar-lhe as vantagens da aliança que lhe oferecia, contrapostas ao inconveniente de uma luta desastrosa. Por única resposta, o mashco perguntou-lhe pelas flechas que trazia. E Fiscarral entregou-lhe sorrindo uma cápsula de Winchester. O selvagem examinou-a longo tempo, absorto ante a pequenez do projétil. Procurou debalde ferir-se, roçando rijamente a bala contra o peito. Não o conseguindo, tomou uma de suas flechas, cravou-a de golpe no outro braço, varando-o. Sorriu, por sua vez, indiferente à dor, contemplando com orgulho o seu próprio sangue que esguichava. E, sem dizer palavra, deu as costas ao sertanista surpreendido, voltando para o seu tolderío com a ilusão de uma superioridade que a breve trecho seria inteiramente desfeita. De fato, meia hora depois, cerca de 100 mashcos, inclusive o chefe recalcitrante e ingênuo, jaziam trucidados sobre a margem, cujo nome, Playa Mashcos, ainda hoje relembra este sanguinolento episódio. Assim vai desbravando-se a região bravia. Varejadas as redondezas, mortos ou escravizados, um raio de poucas léguas os aborígenes, os caucheiros agitam-se febrilmente na azáfama estonteadora. Em alguns meses ao lado do primitivo tambo, multiplicam-se outros. A casucha solitária transmuta-se em amplo barracone ou embarcadeiro ruidoso. E adensam-se por vezes as vivendas em caseríos, a exemplo de Cocama e Curanja, à margem do Purus, a espelharem, repentinamente, no deserto, a miragem de um progresso que surge, se desenvolve e acaba num decênio. Os caucheiros ali estacionam até que caia o último pé de caucho. Chegam, destroem, vão-se embora. Nada pedem em geral à terra, à parte exíguas plantações de iucas e bananas, a que se dedicam os índios domesticados. A única agricultura regular, embora diminuta, que se observa do Alto Purus,
para lá das últimas barracas dos nossos seringueiros é a do algodão, dos campas aldeados, que até nisto delatam a independência nativa, colhendo, cardando, fiando, tecendo e pintando as cusmas de que se revestem e descem lhes dos ombros até aos pés com feitio de longas togas grosseiras. Assim, entre os estranhos civilizados que ali chegam de arrancada para ferir e matar o homem e a árvore, estacionando apenas o tempo necessário a que ambos se extingam, seguindo a outros rumos onde renovam as mesmas tropelias, passando como uma vaga devastadora e deixando ainda mais selvagem a própria selvageria, aqueles bárbaros singulares patenteiam o único aspecto tranqüilo das culturas. O contraste é empolgante. Seguindo do povoado Campa de Tingoliales para o sítio peruano de Chamboiaco, perto da foz do rio Manuel Urbano, o viajante não passa, como a princípio acredita, dos estádios mais primitivos aos mais elevados da evolução humana. Tem uma surpresa maior. Vai da barbaria franca a uma sorte de civilização caduca, em que todos os estigmas daquela ressaltam mais incisivos dentre as próprias conquistas do progresso. Aborda a estância peruana, e nas primeiras horas encanta-o o quadro de uma existência movimentada e ruidosa. A vivenda principal e as que lhe subordinam, arruadas alguma vez à maneira de pequenas vilas, erigem-se sempre num ponto bem escolhido, a cavaleiro do rio, e a despeito de se construírem exclusivamente com as folhas e estípites da paxiúba, que é a palmeira providencial da Amazônia, são em geral de 2 andares e têm na elegância das linhas e nas varandas desafogadas que as circuitam uma aparência de todo contraposta ao aspecto tristonho dos chatos barracões dos nossos seringueiros. No terreiro amplo, acabando na crista da barranca caindo em talude vivo sobre o rio, uma agitação animadora e álacre, carregadores possantes passando em longas filas sucessivas, arcados sob as pranchas de caucho, administradores ativos rompendo das portas do andar térreo e correndo para toda a banda, para os armazéns refeitos de conservas ou para as tendas fulgurantes onde estridulam malhos e bigornas reparando as achas e machetes. Embaixo, no embarcadero, coalhado das ubás velozes onde as tanganas fisgam vivamente os ares, vozeia a algazarra dos práticos e proeiros e espalmam-se nas águas as balsas feitas exclusivamente de caucho, formando-se sobre o caminho que marcha a mercadoria que conduz os condutores. E em todo o correr da ladeira que dali serpeia até em cima, as saias vermelhas e os corpinhos brancos das cholas graciosas de Iquitos, passando e entrecruzando-se num embandeiramento festivo. O viajante atravessa os grupos agitados e as surpresas não cessam. Galga a escada que o leva à varanda da frente, para onde dão os principais repartimentos da vivenda. No alto caucheiro, um triunfador jovial e desempenado sobre os rijos tacões das suas botas de mateiro, recebe-o ruidosamente, abrindo-lhe de par em par as portas numa hospitalidade espetaculosa e franca. E completa-se o encanto. Extinta a noção do tempo ou do longo espaço de milhares de quilômetros gastos no sulcar os rios solitários para atingir aquela estância longínqua, o forasteiro insensivelmente se imagina em algum entreposto comercial de qualquer cidade da costa. Nada lhe falta ao engano. O longo balcão de pinho abarreirando a sala principal e cerrando o recinto, onde se aprumam as prateleiras atestadas de mercadorias. Os empregados solícitos, obedientes às ordens do guarda-livros corretíssimo, que o cumprimentou ao entrar e volveu logo à sua escrita, acurvado sobre a secretária inclinada. O copo de cerveja que lhe oferecem, ao invés da xixa tradicional. A folhinha artística a um lado, marcando o dia certo do ano. Os jornais de Manaus e de Lima. E até, o que é inverossímil,
a tortura requintada e culta de um fonógrafo gaguejando emperradamente naquele fundo de desertos uma área predileta de tenor famoso. Mas toda esta exterioridade surpreendente desaparece ante uma observação permitindo ao visitante ver o que lhe não mostra o seu garboso hospedeiro. A desilusão assalta o então de chofre e é impressionadora. Aquele reflexo de vida superior não vai além da escassa nesga de chão de menos de 1 hectare, constrita entre a mata ameaçadora e próxima ao fundo e a barranca despenhada rio adiante. Fora deste falso cenário, o drama real que se desenrola é quase inconcebível para o nosso tempo. Abaixo do caucheiro opulento, numa escala deplorável, do mestiço loretano que ali vai em busca da fortuna ao quichua deprimido trazido das cordilheiras, há uma série indefinida de espoliados. Para vê-los, tem-se que varar os obscuros recessos da mata sem caminhos e buscá-los nas urmas solitárias, onde assistem, completamente sós, acompanhados apenas do rifle inseparável que lhes garante a existência com os recursos aleatórios das caçadas. Ali mourejam improficuamente longos anos, enfermam devorados das moléstias e extinguem-se no absoluto abandono. 400 homens às vezes que ninguém vê, dispersos por aquelas quebradas e mal aparecendo de longe em longe no castelo de palha do acalcanhado barão que os escraviza. O conquistador não os vigia. Sabe que lhe não fogem. Em roda, num raio de 6 léguas, que é todo o seu domínio, a região, inçada de outros infieles, é intransponível. O deserto é um feitor perpetuamente vigilante. Guarda-lhe a escravatura numerosa. Os mesmos campas altanados que ele captou esgrimindo uma perfídia magistral contra a bravura ingênua do bárbaro, não o deixam mais, temendo os próprios irmãos bravios, que nunca lhes perdoam a submissão transitória. Desta sorte, o aventureiro feliz que 2 anos antes em Lima ou em Arequipa exercitava o trato mais gentil, sente-se inteiramente livre da pressão e dos infinitos corretivos da vida social, e adquirindo a consciência do mando ilimitado, ao mesmo tempo que o invade o sentimento da impunidade para todos os caprichos e delitos, cai, de um salto, numa selvageria originalíssima, em que entra sem ter tempo de perder os atributos superiores do meio onde nasceu. Realmente, o caucheiro não é apenas um tipo inédito na história, é sobretudo antinômico e paradoxal. No mais pormenorizado quadro etnográfico não há lugar para ele. A princípio, figura-se-nos um caso vulgar de civilizado que se barbariza num recuo espantoso em que se lhe apagam os caracteres superiores nas formas primitivas da atividade. E é um engano. Estes estádios contrapostos, ele não os combina, criando uma atividade híbrida, embora mais definida e estável. Junta-os apenas, sem os caldear. É um caso de mimetismo psíquico de homem que se finge bárbaro para vencer o bárbaro. É caballeiro e selvagem, consoante as circunstâncias. O dualismo curioso de quem procura manter intactos os melhores ensinamentos morais, ao lado de uma moral fundada especialmente para o deserto, reponta em todos os atos da sua existência revolta. O mesmo homem que com invejável retitude esforça-se por satisfazer os seus compromissos, que às vezes sobem aos milhares de contos, com os exportadores de Iquitos ou Manaus, não vacila em iludir o peão miserável que o serve em alguns quilos de sernambi ordinário. Ou passa por vezes da mais refinada galanteria à máxima brutalidade, deixando em meio um sorriso cativante e uma mesura impecável, para saltar com um rugido
de cuchillo rebrilhante em punho sobre o cholo desobediente que o afronta. A selvageria é uma máscara que ele põe e retira à vontade. Não há ajustá-la ao molde incomparável dos nossos bandeirantes. Antônio Raposo, por exemplo, tem um destaque admirável entre todos os conquistadores sul-americanos. O seu heroísmo é brutal, maciço, sem frinchas, sem dobras, sem disfarces. Avança ininteligentemente, mecanicamente, inflexivelmente, como uma força natural desencadeada. A diagonal de 1500 léguas que traçou de São Paulo até o Pacífico, cortando toda a América do Sul, por cima de rios, chapadões de pantanais, de corichas estagnadas, de desertos, de cordilheiras, de páramos nevados e de litorais aspérrimos, entre o espanto e as ruínas de 100 tribos suplantadas. É um lance apavorante, de epopeia. Mas sente-se bem naquela ousadia individual a concentração maravilhosa de todas as ousadias de uma época. O bandeirante foi brutal, inexorável, mas lógico. Foi o super-homem do deserto. O caucheiro é irritantemente absurdo na sua brutalidade elegante, na sua galanteria sanguinolenta e no seu heroísmo à gandaia. É o homúnculo da civilização. Mas compreende-se esta antilogia. O aventureiro ali vai com a preocupação exclusiva de enriquecer e voltar quanto antes, fugindo àquela terra melancólica e empantanada que parece não ter solidez para aguentar o próprio peso material de uma sociedade. Acompanha-o em todas as conjunturas da sua atividade nervosa e precipitada o espetáculo das cidades vastas, onde brilhará um dia, transformando em esterlinos o ouro negro do caucho. Dominado de todo pela nostalgia incurável da paragem nativa, que ele deixou precisamente para rever apercebido de recursos que lhe facultem maiores somas de felicidade, atira-se às florestas, enterreira e subjuga os selvagens, resiste ao impaludismo e às fadigas, agita-se adoidadamente durante 4, 5, 6 anos, acumula algumas centenas de milhares de soles e desaparece de repente. Surge em Paris, atravessa em pleno esplendor dos teatros ruidosos e dos salões 6 meses de vida delirante, sem que lhe descubram, destoando da correção impecável das vestes e das maneiras, o mais leve resquício do nomadismo profissional. Arruína-se galhardamente e volta. Reata a faina antiga, novos 4 ou 6 anos de trabalhos forçados, nova fortuna prestes adquirida, novo salto sobre o oceano e quase sempre novo volver ansioso em busca da fortuna perdidiça, numa oscilação estupenda das avenidas fulgurantes para as florestas solitárias. A este propósito correm as mais curiosas versões, em que se destacam famosos caucheiros, conhecidíssimos em Manaus. Neste viver oscilante, ele dá a tudo quanto pratica, na terra que devasta e desama, um caráter provisório, desde a casa que constrói em 10 dias para durar 5 anos, as mais afetuosas ligações, que às vezes duram anos e ele destrói num dia. Neste ponto, sobretudo, desenha-se-lhe a inconstância irrivalizável. Um deles, como lhe perguntássemos, em Corunja, onde desposara a amauaca gentilíssima que lhe assistia há 10 anos, com os desvelos de uma esposa exemplar, retorquia-nos, levemente irônico: «E han hecho regalo en Pachitéa». Um regalo, um presente, um traste que ele abandonaria à primeira eventualidade, sem cuidados. Reportado negociante daquele vilarejo decaído, que em Lima ou Iquitos seria um belo molde de burguês pacífico e abstêmio, ali, hambriento de mulheres, apresenta aos amigos e ao forasteiro adventício o seu harém escandaloso, onde se extremam a interessante Mercedes de Ojillos de Venado, que custou uma batalha contra os coronauas, e a encantadora Facunda, de grandes olhos selvagens e cismadores,
que lhe custou 100 soles. E narra o tráfico criminoso, a rir, absolutamente impune e sem temores. Não há leis. Cada um traz o código penal no rifle que sobraça e exercita a justiça a seu alvedrio, sem que o chamem a contas. Num dia de julho de 1905, quando chegava ao último puesto caucheiro do purus uma comissão mista de reconhecimento, todos os que a compunham, brasileiros e peruanos, viram um corpo desnudo e atrozmente mutilado lançado à margem esquerda do rio num claro entre as frecheiras. Era o cadáver de uma amauaca. Fora morta por vingança, explicou-se vagamente depois. E não se tratou mais do incidente, coisa de nonada e trivialíssima na paragem revolvida pelas gentes que a atravessam e não povoam, e passam, deixando-a ainda mais triste com os escombros das estâncias abandonadas. Estas lá estão, em todas as voltas do alto purus, aparecendo, entristecedoras, sob os vários aspectos que vão das urmas humildes dos peões às vivendas outrora senhoris dos caucheiros. Pouco acima do Chambuiaco, uma, sobre todas, nos impressionou quando descíamos. Fora um posto de primeira ordem. Saltamos para o examinar, e vingando a custo a barranca malgradada, descobrindo em cima o velho caminho invadido de vassouras bravas, chegamos ao terreiro, onde o matagal inextricável ia penetrando e cobrindo os acervos de vasilhas velhas, farragens repugnantes, restos de ferramentas e ciscalhos em montes deixados pelos prófugos habitantes. A casa principal, defronte, meio destruída, tetos abatidos, paredes incumbentes e a tombarem despegando-se dos esteios desaprumados, figurava-se sustida apenas pelas lianas que lhe rompiam de todos os pontos, furando-lhe a cobertura, enleando se lhe nas vigas vacilantes, amarrando lhes e estirando-se à feição de cabos até às árvores mais próximas, onde se enlaçavam, impedindo-lhe o desabamento completo. E as vivendas menores, anexas, cobertas de trepadeiras, exuberando floração ridente, apagavam-se, desaparecendo a pouco e pouco na constrição irresistível da mata que reconquistava o seu terreno primitivo. Mal atentamos, porém, no magnífico lance regenerador da flora juncando de corolas e festões garridos aquela ruinaria deplorável. Não estava inteiramente desabitada a tapera. Num dos casebres mais conservados aguardava-nos o último habitante. Piro, amauaca ou campa, não se lhe distinguia a origem. Os próprios traços da espécie humana transmudava-lhes a aparência repulsiva. Um tronco desconforme, inchado pelo impaludismo, tomando-lhe a figura toda, em pleno contraste com os braços finos e as pernas esmirradas e tolhiças, como as de um feto monstruoso. Acocorado a um canto, contemplava-nos impassível. Tinha a um lado todos os seus haveres, um cacho de bananas verdes. Esta cousa indefinível, que por analogia cruel sugerida pelas circunstâncias se nos figurou menos um homem que uma bola de caucho ali jogada a esmo, esquecida pelos extratores, respondeu-nos às perguntas num regougo quase extinto e numa língua de todo incompreensível. Por fim, com enorme esforço, levantou um braço, estirou-o lento para a frente, como a indicar alguma cousa que houvesse seguido para muito longe, para além de todos aqueles matos e rios, e balbuciou, deixando-o cair pesadamente, como se tivesse erguido um grande peso: amigos. Compreendia-se. Amigos, companheiros, sócios dos dias agitados das safras, que tinham partido para aquelas bandas, abandonando-o ali na solidão absoluta. Das palavras castelhanas que aprendera, restava-lhe aquela única. E o desventurado, murmurando-a,
com um tocante gesto de saudade, fulminava sem o saber, com um sarcasmo pungentíssimo, os desmandados aventureiros que àquela hora prosseguiam na faina devastadora, abrindo a tiros de carabinas e a golpes de machetes novas veredas a seus itinerários revoltos e desvendando outras paragens ignoradas, onde deixariam, como ali haviam deixado, no desabamento dos casebres ou na figura lastimável do aborígene sacrificado, os únicos frutos de suas lides tumultuárias de construtores de ruínas. Capítulo 4.